Olá, tudo bem com você? O ciclo menstrual da mulher, ele é relacionado às fases da lua. Quantas vezes a gente sente que a gente precisa de um recolhimento ou quando a gente sente o ímpeto de mãe? A relação da mulher com a lua é uma coisa ancestral e a gente perdeu em algum momento isso. A minha proposta é que você conheça, que você estude e que você se conecte com você mesma através do conhecimento. O autoconhecimento é o que você tem de mais precioso, é alguma coisa que ninguém tira de você depois que você adquiriu. Com isso, quando a gente fala em termos de ciclo menstrual, quando a gente tem uma TPM, por exemplo, a fase pré-menstrual, ela é a nossa fase bruxa. É onde as coisas piores do que a gente pode pensar, a gente é a gente sem máscaras. E essa é você. Você vai dizer assim, Cris, então eu sou terrível. Pode ser, na verdade, uma desconexão com você mesma. Em algum momento se perdeu e não voltou a se conectar novamente. É uma coisa que a gente não aprende na escola. É uma coisa que a vida nos ensina e que a gente escuta. Nossa, você tá de TPM, ei, dormiu de calça jeans. São as coisas que mulheres acabam escutando e de um certo modo impacta. Por quê? Porque a gente não se conhece para aprender a lidar com esses ciclos. Depois da TPM, depois da fase pré-menstrual, então, eu tenho a fase donzela. A fase donzela é quando eu quero sair, é quando eu quero arrumar os cabelos, é quando eu quero fazer as minhas unhas, é quando eu quero comprar coisas porque eu me sinto bonita. Isso acontece toda vez que eu menstruei e coloquei para fora todas as mágoas, todas as coisas que não me fazem bem. A importância da menstruação para a mulher é uma coisa de conexão íntima. Junto com o teu sangue sai tudo o que você não deseja ficar, as suas mágoas, as suas tristezas. E então, hoje em dia a gente faz o quê? A gente não menstrua, a gente tem anticoncepcionais de uso contínuos, a gente tem dispositivos intrauterinos, o DIU. E com isso a gente não tem esse descarte. Consequentemente, acontece que essa energia que deveria sair em forma de sangue, em forma de descarte, em forma de morte, continua dentro de você. E se você não tem outras formas de lidar com isso, ela fica dentro de você. E a gente está falando em termos de energia. Depois da fase donzela, vem a fase mãe, que é a ovulatória. É um momento onde a sua amiga liga e diz: eu tô com um problema, eu não tô muito bem. E você fala assim: não, vem pra cá pra casa, a gente abre um vinho, a gente vai tomar uma cerveja junto. É a fase do acolhimento, é a fase mãe, onde a gente recebe então as pessoas de coração mais aberto. A nossa casa está aberta, o nosso coração está aberto. E logo depois, se houve realmente a fecundação do óvulo, ou se não houve, com isso a gente vai menstruar novamente, a gente entra na fase lútea, que é a fase aonde, pela medicina chinesa são divididos nessas 4 fases, a gente tem então a fase das intuições. É a melhor época para os projetos, é a melhor época de você ouvir a sua intuição. Mas eu pergunto para você, quantas vezes você para ouvir a sua intuição? A gente está ocupado demais para abastecer o carro, a gente tem que dirigir. E nesse momento, eu convido você a entender um pouquinho mais desse ciclo feminino nosso, onde a gente tem de extrema importância, não para ninguém, para a gente mesmo. Então, se você tem as doenças reprodutivas, e eu vou dizer entre elas, endometriose, a própria TPM com cólicas muito fortes, onde eu tenho pacientes que iam parar em hospital e hoje conseguem controlar isso porque começaram a entender como é que isso funciona, como é que o corpo precisa então reagir referente a isso. Eu tenho as infertilidades, eu tenho as dores lombares, dores nas pernas, o cansaço. E eu convido você então a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona tudo isso na prática. Você tá afim? Então assista esse vídeo até o final. A questão de ciclo menstrual para a mulher. Vamos começar pela menstruação. O primeiro
primeiro dia do meu ciclo. Se inicia então na menstruação. É a fase mais yang do nosso corpo. É onde a gente tem o ápice, que acontece então o início do declínio, e a gente vai então começar a entrar na fase yin. Esse movimento da menstruação, ele é regido pelo pulmão. O pulmão, ele é da estação outono. Pensa um pouquinho comigo na estação outono. Como é que funciona? As folhas caem, os ciclos das árvores. O pulmão é o que acumula a emoção de tristeza. Vocês percebem que quando a gente fica menstruada, existe um movimento de recolhimento normal, onde a gente tem a vontade de se recolher. O que muitas vezes a gente não faz. A gente continua colocando absorventes internos, a gente continua colocando um remédio para minha cólica passar, um remédio para minha dor de cabeça passar, e eu continuo o mesmo movimento, não permitindo então esse recolhimento. Antigamente, os indígenas, e até hoje eu acredito que ainda tem, mas eu não tenho a certeza porque eu nunca visitei uma tribo indígena, eles colocavam as mulheres o que eles chamavam de cabana de menstruação, aonde era o momento onde ela não ia trabalhar, ela não ia tocar na terra, porque eles tinham a crença de que se uma mulher que está menstruada tocasse na terra, a terra se tornaria improdutiva, porque não é uma fase de produzir nada, é uma fase de descarte, de limpeza. E com isso, elas ficavam de 3 a 5 dias dentro dessa cabana e não faziam absolutamente nada. Quando a gente está menstruada, como é bom colocar um pijama bem larguinho, pegar um chazinho e simplesmente permitir esse descarte. A gente permita que esse sangue saia livremente. Quando ele não sai livremente, eu tenho um problema assim de estagnação. Toda vez que eu falar em estagnação, é alguma coisa que parou. A energia parou em algum lugar. Quem controla o movimento do fluxo menstrual é o fígado. O famoso fígado. Ele guarda as nossas irritações, as nossas frustrações, as nossas raivas. Você entende então agora por que na fase menstrual ocorre uma irritação muito maior do que a gente teria normalmente? Então é nessa fase onde a gente tem esse nível de energia que tem que sair e tem que descer. Quando ele não desce livremente, quando eu tenho as cólicas, as dores lombares, as dores de cabeça, é a energia que deveria descer e acabou subindo em forma de yang de fígado para minha cabeça. Por isso, as dores de cabeças menstruais, pré-menstruais ou ovulatórias. Alguma energia não circulou como deveria. Nessa fase, existe um meridiano chamado Chongmai, que ele é o mar do sangue, ele é o que controla. Existem alguns pontos no corpo onde a gente consegue fazer a acupressão, que é a pressão em pontos de acupuntura, para que eu consiga então fazer né, a sedação ou a tonificação desses pontos. A gente pode também falar um pouquinho mais sobre isso e eu faço questão de ensinar vocês, porque ele é um método que não custa nada e que você consegue muitas vezes resolver as suas cólicas, as suas dores de cabeça e também a questão da menstruação, quando ela está em estagnação, para que ela venha então em forma fluida, que ela flua para baixo, que é onde ele tem que estar. Eu vou entrar um pouquinho mais numa coisa. Quando o sangue não sai, mas o sangue foi gerado ali dentro, que ele está dentro do endométrio, ele pode ir para outras vias, ele pode voltar para dentro do ovário, ele pode acabar entrando em outros órgãos internos, rins, bexiga, intestino, que é o que está ali próximo, em forma de endometriose. Então a acupuntura para endometriose, ela tem tido ótimos resultados. Eu não consigo curar a endometriose, mas eu consigo te dar uma melhor qualidade de vida e a gente consegue fazer com que ela pare, com que ela não evolua, digamos assim. E com isso, o certo da menstruação, de acordo com a medicina chinesa, são aproximadamente 5 dias.
Eu tenho pacientes que ficam muito mais do que isso e muito menos do que isso. Quando eu fico muito menos, eu vou falar um pouquinho mais pra frente disso, ele pode ter insuficiência de sangue, por isso que ele não tem o sangue de descarte. Ou então o sangue é produzido, mas ele fica parado no meu útero. Quando ele tem muito mais do que isso, ele pode ser uma deficiência de baço que não tem o controle sobre o sangue. Ele pode ser um excesso de calor, quando eu tenho um sangue muito profuso. E cada uma dessas é uma patologia, é um padrão que na medicina chinesa a gente tem como reequilibrar, promover esse movimento de fluidez, de equilíbrio. Sendo a fase mais yang, a menstruação, a próxima fase é a nossa fase folicular, que dura aproximadamente 14 dias. Como é que funciona essa fase folicular? Eu tenho que estimular o yin. O yin é tudo que é sólido, é tudo que é massa. E o óvulo, ele é yin. E o endométrio também. Com isso, óvulo e endométrio, eu preciso ter um yin muito forte, muito nutrido para que isso aconteça. Lembrando, o yin precisa de nutrição eficiente, ele precisa de repouso, ele precisa do desaceleramento. Qual foi a última vez que você desacelerou? Juntamente com o Jing. O Jing, ele é a nossa essência vital. Ele é o que vai transportar o DNA. É a matéria-prima que você recebe dos seus ancestrais, dos seus pais. E com isso, tem o Jing do pai, o Jing da mãe, acontece o sopro divino e aí se forma então um óvulo fecundado. Mas para formar o óvulo, para ter essa energia dentro do óvulo e essa energia ser uma energia boa, uma energia saudável, uma energia que eu consigo passar pela hereditariedade, isso é, ficando grávida e produzindo então filhos, eu preciso que essa energia seja muito bem estruturada. Com isso, para casos de, por exemplo, estimulação de ovulação que a gente precise fazer, a acupuntura existem pontos, existem chás, existem fitoterápicos e existem aromas, que a gente consegue então auxiliar a produção dos folículos. Nessa fase, a gente tem mais ou menos a formação de 50 folículos. Dentro do teu óvulo, então, são 50 ovinhos novos com potencial desenvolvimento. Você imagina que a energia que a gente despende para a formação, então, desses óvulos é grande. É a sua energia, está sendo tirada do seu potinho de ouro, que é o que você recebeu, e ele não consegue, ele é uma poupança que eu consigo somente fazer saques, eu não consigo fazer depósitos. E desses 50, um somente vai se desenvolver. Esse óvulo que se desenvolveu, dos 50 folículos potenciais formados, ele se desenvolveu e eu consigo então ovular, eu tenho então a fase de ovulação. A fase ovulatória, ela é uma fase onde eu preciso ter então o yin, ainda assim fortemente, porque é ele quem produziu a questão do meu óvulo. E ele é uma fase basicamente água. Com isso, sendo fase água, eu tenho então o rim muito presente. Eu tenho o rim presente, mas o movimento de trompas, que é o da água, junto com o yang, que movimento é yang, ele traz esse óvulo e capta esse óvulo, que ele vem então em direção às trompas para ser fecundado ou não nas trompas. Para que isso aconteça, eu preciso que o meu coração esteja tranquilo. Cris, então você quer dizer que rim e coração, que água e fogo tem que estar em equilíbrio? Exatamente. Quando a gente tem um desequilíbrio emocional, qual é o primeiro lugar que a gente sente? Coração. A importância de ter então uma hora de repouso, uma hora de extremo conexão com o seu Shen, ele está na fase ovulatória, onde a gente está então produzindo um potencial
óvulo que pode ser fecundado e a gente tem então a presença de dois hormônios, FH e FSH. São hormônios que eles vão fazer com que o óvulo ecloda do seu ninho e ele saia, e o outro vai fazer com que comece a indução através do corpo lúteo, o corpo amarelo que ficou nesse ninho, ao aumento da progesterona. Eu vou falar sobre esses hormônios no próximo slide. E para isso, a questão do sangue é muito importante, porque é o sangue que transporta esses hormônios. Os desequilíbrios hormonais são uma das causas de não gravidez ou não manutenção. Abortos repetitivos, por exemplo. Você pode não ter progesterona, que é o hormônio yang suficiente para manter uma gravidez. Para o rim, nós temos dois rins. Um dos rins, ele vai fazer com que eu tenha óvulos saudáveis, o yin do rim. O yang do rim, ele vai fazer com que eu mantenha essa gravidez. Os desequilíbrios, então, de rim podem ser também um desequilíbrio sério para a mulher. Ele é responsável pelo muco cervical. É nessa fase que acontece. O muco cervical, ele é uma gelatina, ele é como se fosse uma geleinha que sai da mulher no período ovulatório. E é muito importante a mulher se conhecer, se tocar. E quando ela pega esse muco cervical, quando ela se toca, esse muco cervical, ele tem uma liga. Isso significa que ele está suficientemente consistente. Quando eu tenho essa liga e ele tem a consistência de uma clara de ovo, mais ou menos, ele é clarinho e tudo mais, isso é um indício de que o pH da vagina está ok para receber, então, espermatozoides e facilitar que esse espermatozoide vá, então, ao encontro do óvulo na trompa. E aí sim, o movimento de trompa. As trompas, como eu falei anteriormente, elas fazem esse movimento de uma dança, onde ela capta então esse óvulo para que venha e tenha então ocorrido a ovulação. Quando eu tenho, por exemplo, trompas obstruídas, isso não acontece. E essa obstrução de trompas, ela pode ser causada por excesso de muco, por exemplo. É uma das causas que pode então também dificultar a questão da reprodução. Indo para a última fase, que é a fase lútea, depois que eu liberei o óvulo, eu tenho uma fase lútea onde eu volto a ter um movimento yang. Aqui eu tenho então a TPM um pouco antes da menstruação. É a fase que eu tô com os instintos, eu tô com tudo muito aflorado para os nossos projetos, como eu falei anteriormente. É um movimento yang. E é ele quem provoca o aumento da temperatura depois da ovulação para que ocorra então a produção da progesterona e eu consiga então ter um ninho, um óvulo, um útero quentinho para que o óvulo venha e ocorra a nidação, que é o ato do óvulo grudar na parede, no endométrio, para que então ocorra a gestação. Essa fase ela tem então como protagonista a progesterona. Então, enquanto aqui eu tenho a questão do estrógeno muito presente, na fase yang eu tenho então a progesterona como então um agente que mais atua nessas regulações hormonais. O útero frio, ele é uma das coisas que eu tenho visto muito no meu consultório, que é o momento onde a mulher tem o hábito de consumir comidas muito frias, muito cru, bebidas muito geladas, o andar descalço, onde ela não tem um cuidado com manter-se aquecida. E isso, quando a gente está falando por exemplo, na China, as mulheres é uma doença muito comum nas mulheres porque elas ficam dentro da água coletando arroz. E aí, com isso eu tenho umidade da água e o frio da água. Hoje em dia, quando a gente escuta da avó, não anda descalço minha filha, não senta no chão de nada menstruada,
Essas são coisas que a gente deveria se reconectar com a gente mesma para que a gente tivesse uma presença de espírito, uma conexão conosco mesmo e que quando você começa a tirar esses alimentos muito frios, e os alimentos frios é de teor frio, ok? O sushi, por exemplo, ele é extremamente prejudicial, por isso que a gente coloca gengibre junto, só que geralmente a gente come o sushi e não come o gengibre junto. O gengibre nada, então ele tem uma função de equilíbrio nesse momento onde eu estou colocando um alimento muito frio direto no meu estômago. O estômago, junto com a respiração, mais a energia vital, é o que vai formar a energia que vai circular pelo meu corpo. A energia correta, Zong Ti. Com isso, a gente tem então um desenho de como é que funciona o ciclo da mulher. Como é que a gente consegue enxergar? Eu tenho certeza que muitas de vocês vão começar a se preocupar então com a questão do autoconhecimento para que veja qual é a fase que você está. Comece a fazer existem vários formatos, eu posso disponibilizar também, dos ciclos lunares. Se nós somos mulheres de fases, se nós somos mulheres da lua, por que a gente não tem essa conexão tão forte com a lua? Eu te convido então a experimentar, a começar a documentar o teu ciclo para que você se entenda melhor. Aqui é a maluquice das nossas danças hormonais. E quando eu falo danças hormonais, são movimentos daqui. Se eu tenho a primeira fase, que é a fase do primeiro dia menstrual, onde eu tenho um declínio, já cheguei na fase mais yang e começo a declinar para a fase mais yin. É por isso que eu preciso do repouso que a gente falou anteriormente. Vocês vão convir comigo que o estrógeno, ele é o hormônio yin. Ele começa então a aumentar e chega no seu pico. Sendo que aqui é a metade do meu ciclo, mais ou menos 14 dias. Então, se eu colocar que aqui são os 14 dias, aqui é o primeiro e aqui seria o 28º dia, quando você faz o acompanhamento da sua temperatura basal, que ele é feito através de um termômetro basal, é um termômetro que mede, por exemplo, 36,48. Ele tem duas casas depois da vírgula para que a gente tenha diariamente um acompanhamento de como é que está isso. Porque através da temperatura você consegue ver se o teu estrógeno está funcionando ou se se a tua progesterona está funcionando como deveria. Os outros dois hormônios que estão muito presentes na ovulação, que é a estimulação de folículo, e o LH, são ambos hormônios que depois do pico deles, eles voltam e se voltam justamente para progesterona. Se ocorreu então, eu tinha no primeiro dia um óvulo que estava ainda dentro da casinha, dentro do meu ovário. Ele começa a desenvolver o corpo lúteo até mais ou menos 10 a 14 dias, que é o nosso período fértil. Quantos dias tem o seu período fértil? Eu te desafio a me responder isso. Quando é que você ovula geralmente? E você pode me dizer assim, Cris, eu tenho dores quando eu ovulo. A dor na ovulação também não é normal. Eu posso sentir que eu estou ovulando através do lucro cervical, através da minha conexão comigo mesmo, mas dor nunca é normal, tá bem? A menstruação, ela tem que ser uma coisa fluida, uma coisa que você percebe que quando você menstruou, você se limpou, você ficou livre, você ficou leve. E a relação da mulher com o próprio sangue, com a própria menstruação, foi uma coisa que foi se perdendo. Hoje, 90% das mulheres que eu converso não gostam do ato de menstruar, porque essa conexão se perdeu.
Então, nesse momento, o óvulo saiu. E aí, então, aqui, se tiver um espermatozoide espertinho, acontece, então, os nossos nenéns. Existem pontos, inclusive, para que a gente ajude ele a acertar o alvo, tá? Para os meninos. Então, os meninos também devem fazer acupuntura para a época que a gente está fazendo, então, os coitos programados, as inseminações in vitro, para que você consiga ter, então, um melhor desempenho dos seus espermatozoides. Esse corpo lúteo, ele é, então, o responsável pelo comando de aumento de progesterona. Quando começa, então, um movimento que aqui a gente vai chamar de movimento Yang. Então, se aqui eu tenho um movimento Yin, tem uma hora que ele se inverte na metade do meu ciclo e se torna Yang. Como é que fica, então, o meu endométrio, Cris? Aqui eu tenho um endométrio cheio no primeiro dia de menstruação, que com o passar dos dias ele vai sendo descartado em forma de sangue. Ele vai chegar então no meio da nossa menstruação, aonde aqui o normal de um endométrio é entre 8 a 10 milímetros, para que ocorra uma validação ideal, e ele se mantém assim até o início, então, da queda, que é quando a gente tende a ter a diminuição dos hormônios e acontece aqui um novo ciclo, voltando, então, por isso que nós somos mulheres de fases, mulheres de ciclos. A questão da saúde da mulher, ela é muito vinculada ao emocional. E com isso, quando a gente sente dor, e eu disse que dor não é normal, é um desequilíbrio. Quando o sangramento ele ocorre muito profuso ou muito escasso, acontece que eu posso ter um excesso de calor ou um excesso de frio. Eu posso ter uma estagnação de energia, ou eu posso ter uma deficiência de baço, onde ele não consegue manter o sangue dentro do útero e ocorre então os escapes menstruais. Os coágulos de sangue no sangue menstrual já é um indício para mim que existia estagnação. O sangue parado, ele coagula. Então, ele dói para sair, geralmente é uma paciente que tem então a dor, que pode ir para as costas, a dor lombar. Ela tem um sangue escuro, que pode ser bastante, mas ele tende a ser mais marrom, ele não é um sangue vermelho, né? Ele não é um sangue vivo. E ele tem sim coágulos junto com ele. E as irregularidades dos ciclos. Vocês entenderam que quando a gente fala de ciclo de mais ou menos 28 dias, você tem que saber qual é o seu normal. Quando eu tenho ciclos irregulares, ele indica sim um desequilíbrio onde a acupuntura também consegue te auxiliar para que isso seja mais regular. Sangue e energia, Shui e Qi, são as duas coisas que para a mulher, e quando a gente fala de sistema reprodutivo, de coisas ginecológicas, é o que mais importa, é o que vai promover a sua saúde, a saúde global da mulher. Por quê? Uma vez que você tem a sua energia e teu sangue forte e fluido, você não fica doente. E entram, inclusive, as questões pós-menstruais, porque eu posso parar de menstruar na menopausa, mas eu continuo tendo ciclos. Eu posso ter um dispositivo intrauterino, um DIU, mas eu continuo tendo ciclos. Eu continuo fazendo a parte mulher e conexão com a lua. Então, na fase menstrual, a gente tem uma abertura do útero. O colo se abre um pouquinho para que ocorra o descarte do sangue, o fluxo do sangue para baixo. Por isso que quando você está menstruado e você entra em piscina, entra em cachoeira gelada, fica sentada no chão,
Ele pode causar cólica no ciclo que você está vivendo ou no próximo ciclo. Por quê? Porque houve uma invasão de frio que ele pode não estar vinculado no ciclo em vigor. Muitas doenças da medicina chinesa que a gente conversa não são doenças que logo que aconteceu a emoção, logo que aconteceu o desequilíbrio, ele vem e já se transforma em forma de doença. Ele pode demorar um pouquinho, ele pode aparecer no próximo ciclo, no próximo mês, no próximo ano e aí por diante. Então as emoções, como é que a gente lida com essas invasões, é o que refletem então a questão do fluxo menstrual dessa fase aqui. Quando a gente está falando em termos de folicular, que é depois da menstruação, onde eu tenho lá os 50 potenciais folículos, depois onde um óvulo sai para aqui, cumpre a função dele, a fase folicular eu tenho que estimular o yin, que é o repouso, a energia yin, e eu tenho pontos da acupuntura para fazer isso. E o sangue. Existem então alimentos que tonificam o sangue. Inclusive existe um suco feito com abacaxi, beterraba cozida, gengibre, couve, que a gente consegue fazer esse mix então e tomar para que eu tenha uma nutrição de energia, yin e de sangue. Na fase ovulatória eu preciso evitar a estagnação. Tanto nesta fase menstrual quanto na fase ovulatória, eu não posso permitir que o fluxo pare. Uma vez que o fluxo pare nesse momento, o óvulo não consegue fazer o movimento de ida através das trompas e não acontece então a possibilidade de uma fecundação. Ocorre a dor ao ovular, por exemplo. Isso está vinculado com essa parada de energia, essa parada de movimento que ocorreu nessa fase ovulatória. A acupuntura, então, evita a estagnação ovulatória. E na lútea, que é a fase onde eu começo de novo a formar o yang, eu preciso estimular o movimento, eu preciso estimular a força yang. O movimento yin e yang, o yin nutre o yang. O yin é a matéria-prima para que o yang seja, então, tenha um desempenho super lindo. Acontece que as mulheres não cuidam antecipadamente as dores. O que eu quero dizer com isso? Que quando você tem um problema e a gente trata em um ciclo, em uma dessas fases, ele pode estar apresentando a solução na próxima fase ou até no próximo ciclo. Eu não consigo muitas vezes solucionar com uma sessão de acupuntura. São sessões onde a gente vai tratando, você vai se conhecendo, inclusive tratando as emoções vinculadas à questão do ciclo menstrual e que a gente consegue no final então ter uma equiparidade, né? Uma função onde os hormônios funcionem muito bem. Vamos falar um pouquinho de TPM agora? A TPM, eu digo que é tempo para mim. Tá bacana? Então a TPM é onde eu teria que ter esse tempo para mim e eu continuo num movimento incessante, ele é um movimento onde eu tenho um prognóstico não tão bom quando eu não permitir esse recolhimento. Ele é controlado pelo fígado. O fígado é o nosso general. É ele quem comanda a energia que tem que subir, que tem que descer, que tem que ir para os lados, que tem que entrar. O fígado, então, ele tem um papel essencial nisso porque ele está te pedindo um recolhimento. Ele é o movimento do outono. Lembre das árvores, como tem seus ciclos de acordo com as estações do ano. E você pensa que a árvore ela tem um ano para fazer esse ciclo. Nós mulheres temos esses 4 ciclos em um único mês. Então nós temos 12 ciclos vezes 4, 48, que é o que a natureza nos propõe. São os microcosmos. Então se eu tenho na natureza 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, você pensa que esse ciclo para a árvore
E para a natureza é a cada 12 meses. E para a mulher, a cada mês. Você já tinha parado para pensar desse modo? É por isso que nós somos tão maravilhosas. Ele é um movimento que lembra a morte para o corpo. O tecido, o sangue que já não nutre mais o endométrio, ele está sendo descartado. É por isso que muitas pacientes têm a tristeza muito presente nesse momento do ciclo menstrual, que é a menstruação. Ela tende a chorar mais facilmente, ela fica mais sensível, ela precisa dos doces, porque é um carinho para com ela mesma. A gente encerrou então, eu não posso ter a estagnação de energia, principalmente do fígado, porque vai dar então as depressões, as irritações, os inchaços que a gente tem, a obstrução do peito, né? A dor no peito, é como se eu tivesse uma bola na garganta. A vontade de chorar parece que vai aliviar isso. As dores de cabeça, o aumento do peso e o cansaço. São todos os movimentos quando eu tenho um problema de estagnação de energia de fígado. Com isso, tem alguns alimentos, inclusive, que a gente pode incluir para que isso melhore. Quando a gente está falando do fígado, ele é um movimento madeira, é o da atividade. Ele tem como parceira a vesícula biliar, que é responsável pelas nossas decisões. É muito engraçado quando a gente conversa com o pulso do paciente e a vesícula está muito alta, né? Um movimento de pulso, a gente consegue sentir como é que anda a energia desses canais dentro do paciente. E eu falo assim, você tem alguma decisão forte para tomar, alguma dúvida que está acontecendo? Ele fala assim, puta, tenho. Você é bruxa? Então não tem nada de bruxaria, é simplesmente o sentir e o estudo, aonde eu sei que o órgão tem relação com uma emoção, tá bem? Então aqui, o excesso de atividade e as decisões. Se você pensar comigo, a árvore, ela cresce para cima, né? Ele é o que vai e que aí sim vai dar um movimento de projeção, de crescimento, de expansão, onde você precisa sair. Eu tenho conversado muito com as pacientes sobre a ansiedade. A ansiedade, ele é a ânsia de mover-se. Muitas vezes você tem projetos, você tem coisas na sua vida que você está enrolando para fazer, e a ansiedade, quando você consegue controlá-la, ela vem, você direciona ela e vai para frente. Quando você não faz isso, ela começa como se fosse um redemoinho de emoções, onde perturba inclusive a sua mente em forma de ansiedade. Aprenda a lidar com a sua ansiedade. Você está no comando, você comanda a sua mente. Hoje, se a gente tem um desequilíbrio de fígado, e eu estou te dizendo que a gente precisa de repouso, de recolhimento, que é o outono, a gente está fazendo todo ao contrário, aonde o nosso córtex visual tem cada vez mais estímulos por telas. Ou a gente está no telefone, ou a gente está no computador, ou televisão, alguma coisa que nos tire da nossa realidade. A gente faz um movimento externo. O fígado se abre nos olhos. A questão dos agrotóxicos, que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, ele tem um impacto gigante nesse movimento. Os hormônios. Então, desde os hormônios que a gente ingere, por exemplo, num frango não orgânico, que a quantidade é altíssima, e aí sim a gente foge de nós mesmos. É um movimento que o corpo pede para que eu tenha um recolhimento e que eu olhe para dentro, eu coloco analgésico, eu coloco AB, eu coloco band-aids e continua a guerra e continua tudo como está. É como se eu quisesse que o meu calendário da Terra se organizasse com o meu calendário do corpo. E não é assim. O nosso corpo comanda o nosso calendário, o nosso recolhimento, a nossa permissão para isso.
Eu então preciso, nessa fase aqui, evitar atividades muito intensas e o sexo. O sexo sim, porque se eu estou com um movimento de saída de sangue e eu tenho um contrafluxo que fica fazendo o empurrar para dentro essa energia, isso pode sim, num próximo ciclo, trazer cólicas, trazer alguma obstrução energética. Então, quando está menstruada, eu sei que algumas pessoas gostam, outras não, a questão do sangue, a relação com isso, não é um período indicado para a atividade sexual, segundo a medicina chinesa. Eu preciso então fazer com que circule esse yang do fígado. Quando ele para, quando ele sobe, ele me dá dor de cabeça, por exemplo. Então, esse movimento é o que tem de mais importante para a gente na questão do fígado quando a gente está falando na fase menstrual, na TPM. Controlar as emoções. As emoções são os grandes vilões, os grandes responsáveis. Cris, como é que eu vou controlar a minha emoção? Como é que eu não vou sentir raiva daquela situação? Não permitindo, não dando poder. Você tem o controle do que você deixa ou não te impactar. Quando você tem uma resposta de que você não gostou em alguma situação, é sua responsabilidade olhar para esse sentimento, sentir o sentimento racionalmente e dizer assim, ó, eu me magoei com aquela questão, mas eu não permito que isso entre para dentro, eu não permito que isso eu fique remoendo dentro de mim, eu vou fazer com que esse movimento seja libertado, como se viesse até mim o sentimento, batesse e voltasse para o universo. Eu não aceito esse movimento, eu não aceito essa emoção que alguma outra pessoa veio e descarregou em cima de mim, a minha caçamba. Então, toda vez que alguém fala, fulano me irrita, não é ele que está te irritando, é você que está permitindo com que ele te irrite. Então, não dê permissão para ele, assuma o comando. Eu preciso então drenar e fazer com que essa energia circule. E aqui eu coloquei alguns chás que são indicados no início de TPM, das menstruações. São ele, melissa, cavalinha, agoniada, angélica, abútua, estigma de milho, cabelinho do milho. Então são coisas que vai ficar aqui registrado e que esse chá sim é indicado para diminuição de TPM. Eu preciso permitir que o descarte aconteça para eu dar vazão. Vazão é um vazio. Para encher novamente, eu preciso esvaziar. Esvaziar a minha mente, o meu coração, o meu útero. As cólicas menstruais. Eu tenho então a parada, a estagnação da energia e do sangue que ficou então no meu útero. Os chás que eu indico nessa época: anis estrelado, artemísia, camomila e casca de anta. São os chás indicados para que ocorra então a desestagnação, a liberação dessa energia e que esse teu fluxo saia. Para as pacientes que ainda têm uma endometriose ou que têm uma dificuldade com o sangue, a questão do Vitex, por exemplo, também é um ótimo chá. E aí a importância do evitar o frio e a umidade nesse período. Por quê? Quando você fica quentinha, quando você coloca uma bolsa quente e alivia a tua cólica, o fluxo vai aumentar consequentemente. Perceba essa relação que você vai ver que o calor que você está colocando está fazendo com que o sangue flua livremente. Aqui eu fiz uma ideia de gráfico para vocês de temperatura. Se eu estou falando que a temperatura para eu ter conhecimento de como é que andam os meus ciclos em termos de ovulação, fase lútea, tudo mais, eu consigo ter isso através da temperatura basal, onde eu tenho então um termômetro que vai medir 2 casas depois da vírgula. Por exemplo, quando eu estou no início, no meu primeiro dia de menstruação, geralmente essa temperatura pode ser 36,3, mais ou menos, tá? Aqui o estrógeno está muito presente. Quando a gente tem um gráfico, ele
ele não é tão lindo e tão linear como isso daqui, tá bom? Ele é realmente mais serrilhadinho assim. Quanto mais serrilhado ele for, mais indica para mim que a paciente tem um problema de fígado, um desequilíbrio energético de fígado, tá bom? Aqui então eu tenho o estrógeno. Aqui o óvulo está pronto. E aqui ocorreu a ovulação. Ele foi liberado da sua casinha e está indo em direção às trompas. Quando ocorre aqui a ovulação, nesse período, o agente que vai promover isso é a progesterona. Então, o óvulo estava dentro da casinha dele, ele foi liberado e ficou o corpo lúteo, ou corpo amarelo. Ele que produz e dá o comando por nosso córtex central, que está na hora da produção da progesterona. Algumas pacientes, a gente percebe que tem isso aqui muito linear, como se ela tivesse, de repente, até produzir o óvulo, mas ela não tem a progesterona, que é o movimento yang, do movimento de saída desse óvulo para em direção ao útero. E com isso aqui, eu tenho o óvulo, mas eu não ovulo, eu não libero esse óvulo para que ocorra, então, a menstruação, a fecundação. E isso aqui, então, entre 10 e 14 dias, esse é o que é considerado um gráfico normal, tá bom? Em pacientes que têm um ciclo maior, uma ovulação que ocorreu depois de 14 dias, uma ovulação tardia, ela pode indicar então uma deficiência desse hormônio, do estrógeno. Não tive insuficiente para que eu fizesse o óvulo no tempo normal. O óvulo ficou pronto muito tarde. E aí sim, a questão do sangue para nutrir isso e para movimentar isso. Vocês começam a entender que a relação que a gente tem com esse conhecimento e quando a gente equilibra esse ciclo, a gravidez acontece naturalmente. Então não é uma coisa que, nossa, é muito complexa, mas o autoconhecimento para que você consiga entender esse ciclo de uma forma muito específica é importante para você. E quando eu tenho uma ovulação antecipada, eu posso ter o óvulo cresce antes. E às vezes esse óvulo crescendo antes, ele cresceu, mas ele não amadureceu, não deu tempo de amadurecer. Tem material genético lá dentro, tem as coisas todas, mas ele acabou que não evolui. Quando a gente faz os tratamentos de inseminação artificial, onde a gente usa, por exemplo, o Clomid, você está fazendo com que a tua reserva energética, a tua matéria-prima seja mega estimulada, muito estimulada e usada, para que formem mais óvulos, para que ao invés de um folículo eu tenha vários folículos possíveis. Consegue entender um pouquinho melhor agora qual é o impacto desses medicamentos e da questão toda não natural para a sua gravidez? Pode acontecer um excesso desse hormônio, que faz com que eu tenha então a ovulação antecipada. Ele não espera o tempo, ele ocorre antes dos 10 dias. E aí o calor que consome o yin. Quando eu tenho uma paciente que ferve, que ela é muito quente, ela está cozinhando, digamos assim, acelerando esse processo, consumindo muito mais o yin necessário para formar o yang, para formar o movimento. Quando eu tenho deficiência de yin, o yang não consegue vir e fazer todo o movimento que precisa ser feito. Quando você chega agora em algum lugar para ter informações sobre o teu ciclo, sobre processos de inseminações não convencionais, artificiais, e quando você chega com base nesse conhecimento, você vai entender qual é o ponto que você precisa melhorar. Qual é o ponto, qual é o hormônio, qual é o chá que a gente precisa fazer para isso. Então eu peço sempre para as minhas pacientes para que a gente tenha 3 ciclos acompanhando. E a gente vê claramente a evolução e a melhora na regulação desses ciclos conforme vai passando o tempo. A acupuntura, a fitoterapia chinesa, a meditação,
a aromaterapia, os chás, tudo isso junto faz com que a mulher entenda melhor isso. Eu faço questão de explicar para elas a cada ciclo o que está acontecendo no corpo dela. E aí, por último, e não menos importante, a questão da irregularidade dos ciclos. Quando eu tenho, então, ciclos longos, ciclos curtos ou ciclos irregulares. O meu ciclo longo, ele tem, então, uma deficiência de Yang. Ele não consegue voltar a começar a formar o Yin tão rapidamente. Eu preciso mover o sangue. Então, ele não tem a energia somente para fazer isso sozinho. Frio por deficiência de rim. Aqui a gente volta até a questão do ele tá tão gelado que ele não circula, que tá meio paradinho ali, e com isso o sangue vai prolongando dentro do endométrio e não ocorre a menstruação. Eu tenho pacientes com ciclo, inclusive, de 41 dias. E que no mês seguinte, às vezes, vem com 16. Então, é uma irregularidade muito grande. A questão dos ciclos curtos, onde eu menstruo num ciclo, por exemplo, de 21 dias, ele é um ciclo que pode ter excesso de calor no sangue. O sangue não fica dentro do útero e ele tem, então, a sair. Ou deficiência de baço, por exemplo. Emoções intensas, alimentos quentes e picantes são coisas que podem provocar e aumentar, então, com que meu ciclo continue sendo um ciclo curto. E o ciclo irregular, ele é, então, a estagnação de energia de fígado. O fígado não tem um ciclo fluido, um ciclo que a cada momento, né, a cada estação, ele consegue vir e fazer com que aqui eu tenha a TPM, aqui eu comece a ter a menstruação, depois aqui eu ovule, e aqui então, se houver a fecundação, eu começo a gerar o neném, caso contrário, eu volto então para o ciclo de TPM. E existe a questão do Jing, que é aquela essência ancestral que a gente faz, a gente recebe dos nossos ancestrais, que ela é basicamente regida por 3 coisas: nutrição, sono e psíquico. O que eu estou te dizendo é que a energia que você tem ancestral, ela é limite, ela tem um potinho de ouro que tem uma quantidade de moedas ali dentro. Cada vez que você não se nutre direito, que você tem excessos de comida, por exemplo, que você se priva do sono, ou você dorme muito, que você deixa com que as emoções façam essa dança na sua cabeça, no seu coração, isso é muito prejudicial para a nossa energia vital. Por quê? Uma vez que a gente tem um desequilíbrio e não tem energia suficiente, o nosso corpo inteligentemente vai para esse potinho de ouro e tira a energia dali. Isso pode vir em forma, inclusive, de dores lombares, para lembrar que você precisa desacelerar. Então, basicamente, essa é a explicação que eu tenho para passar para vocês hoje, aonde a importância do autoconhecimento para que você seja uma mulher conectada com você mesmo e que você tenha então em mente que é muito importante você ter esse ciclo na tua vida, esse entendimento desse movimento, porque vai facilitar demais quando você precisar fazer questões de projetos novos. Por exemplo, qual é a melhor fase para isso? É ali na fase feiticeira, um pouquinho antes da TPM. Na TPM eu já estou na fase bruxa, então isso não vai acontecer de uma maneira muito fortemente. Então aqui fica o meu grande abraço, um obrigado pelo seu tempo, e eu espero ter contribuído para o seu conhecimento, para o seu autoconhecimento e para a sua diminuição, seja ela de dor, melhora de qualidade de vida, e essa é a minha missão. Fiquem com Deus, um grande beijo, beijo, beijo.